Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma aula especial, vou fazer uma aula que trata de um assunto que não é tão cobrado assim nos vestibulares tradicionais, mas é muito importante para que você entenda todo o processo de formação geométrica de determinados compostos, a formação específica de alguns compostos que não seguem a teoria do octeto, ok? E para os vestibulares militares é essencial que você entenda esse processo de formação de compostos por hibridação, tá? Então o tema da aula de hoje é hibridação ou hibridização. Antes de começar esse processo de ensinar o que é hibridação ou hibridização, eu preciso recordar com vocês alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito fundamental é orbital. Então o que é um orbital? Um orbital não é uma órbita, não é um caminho a ser percorrido pelo elétron. É uma região onde eu tenho a maior densidade de probabilidade de encontrar um determinado elétron, ok? Então, a chance maior que eu tenho de encontrar um elétron é nessa região chamada orbital, ok? Outro conceito que eu vou precisar que você entenda nesta aula aí é o conceito, princípio da exclusão de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli diz que um orbital comporta e no máximo 2 elétrons de spins opostos, ou seja, 2 elétrons que giram em sentidos contrários, porque a carga elétrica do elétron, por serem cargas negativas, elas se repelem. Então, para eu conseguir colocar os 2 elétrons que se repelem em um mesmo orbital, eles têm que girar em sentidos opostos e criar campos opostos. A esses campos opostos se atraem e eu consigo colocar 2 elétrons no mesmo orbital. Ok? Então, 2 princípios fundamentais. Se você tiver alguma dificuldade com isso, entre em contato e eu sano as suas dúvidas sobre isso. Ok? Nós temos 2 orbitais principais que a gente vai usar para ligação, que é o orbital S, que é um orbital de forma esférica, né? Tem a forma de uma bolinha, de uma esfera. E o orbital P. Um orbital P é um alter, ou um duplo ovoide. Né? Parece um símbolo do infinito. Tá? Parece um infinito. É um duplo ovoide ou alter. Esse formato aqui, ó, ok? Então, agora que a gente tem toda essa noção básica, fundamental, do que é essencial para você entender hibridação, vamos partir para a teoria. Então, na química ou na biologia, a hibridação é a combinação de espécies diferentes. Quando você combina espécies diferentes, você gera uma espécie nova. Então, lá na biologia, você aprende que a combinação de um jumento e uma égua dá um burro, se for um descendente do sexo masculino é um burro, e se for do sexo feminino é uma mula. Né? E na química também a gente tem a combinação de espécies diferentes, orbitais de tipos diferentes, para formar um híbrido, ok? Assim como o híbrido da biologia tem uma limitação, ele não consegue se reproduzir, os híbridos da química também têm uma limitação, eles só fazem ligações de um mesmo eixo, eles só fazem ligações do tipo sigma, ok? Se você tem alguma dificuldade com ligação sigma e ligação pi, também entre em contato, a gente vai produzir um material para explicar isso aí com mais detalhes, ok? Então vamos começar pela hibridação mais simples, que é a hibridação do berílio. O berílio, elemento de número atômico 4, ele tem uma distribuição 1s2 e 2s2, ok? 2 elétrons na última camada, eu teria essa configuração aqui para o berílio. Aí se eu perguntasse para você, quantas ligações faz o berílio? Aí você ia me responder, faz 2 ligações. Aí eu diria para você, mas com 2 ligações, o berílio chega a 4 elétrons, ele não obedece à teoria do octeto. Como é que você justifica isso? Ok? E pela teoria da ligação de valência, na qual, para eu poder utilizar o elétron na ligação, ele tem que estar sozinho, ele tem que estar sem o seu par, ele tem que estar desemparelhado. Olhando a configuração do berílio, eu tenho aqui o primeiro orbital, o orbital 1s. No orbital cabem 2 elétrons, o S só tem 2 elétrons, então eu vou colocar um elétron com spin para cima, o outro elétron com spin oposto, spin para baixo, spins opostos. Orbital 2s, eu tenho um orbital, porque são só apenas 2 elétrons, aí eu vou colocar um elétron para cima, um elétron para baixo.
O que eu vejo aqui com essa configuração? Que os dois orbitais do berílio no seu estado fundamental estão ocupados completamente. Eu não tenho espaço para colocar um novo elétron. Então, em seu estado fundamental, o berílio não faria nenhuma ligação. Ele não poderia se ligar. Então, eu deveria encontrar o berílio na natureza na sua forma pura, na sua forma simples, só berílio. Berílio puro, mas eu não encontro. O que eu encontro na natureza é hidreto de berílio, BH2, cloreto de berílio, BeSL2, fluoreto de berílio, BeF2, sempre combinado a dois elementos. Porém, com essa estrutura, o berílio não poderia fazer ligações. Só que o que a gente percebe? Como o berílio tem duas camadas, você lembra que no segundo nível eu tenho dois subníveis? Então, eu tenho o subnível 2S, que está aqui, ó, representado para você, né? Está aqui o subnível 2S, ó. E eu também tenho o subnível 2P, que no caso do berílio está vazio, ele não tem elétrons. O subnível P comporta 6 elétrons. E lembre-se que um orbital, independente do que ele seja, S ou P, ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, como o P tem que colocar 6 elétrons, eu vou precisar de 3 orbitais. 3 regiões de probabilidade, ok? Só que o orbital P, o subnível P do berílio, está vazio. Quando o berílio vai fazer uma ligação, quando os elementos vão formar compostos, vão sofrer reação de formação de compostos, essas reações ocorrem por choques, por colisões entre as partículas que reagem. Nesta colisão, parte da energia da colisão pode ser utilizada para pegar esse elétron do subnível S, que está completo, e passar para o subnível P, que está vazio. Então, a condição para eu ter uma hibridação é ter um orbital completo, com 2 elétrons, e um orbital vazio no mesmo nível. Segundo nível e segundo nível. A energia da colisão ela só é capaz de promover o elétron dentro do mesmo nível, de um orbital completo para um orbital vazio. Então, reconstruindo, né, um S2 eu não vou mexer. No 2S2, eu vou tirar esse segundo elétron daqui, então ele vai ficar com apenas um elétron. E esse elétron do 2S2, que estava aqui, será promovido, irá absorver energia, irá para um subnível de maior energia, que irá para o subnível 2P. Com isso, eu passo a ter no berílio 2 orbitais incompletos. E orbitais incompletos são aqueles que eu uso para fazer ligação. Eu posso ligar um outro elétron aqui, formar o par, ligar um outro elétron aqui, formar o par. Isso é o que a gente chama de estado de maior energia ou estado excitado, ok? Para diminuir a energia, a gente vai combinar os orbitais. Então eu vou manter o orbital 1s, que eu não mexi com ele, e vou fundir os orbitais S e P. E aqui, ó, eu passo a ter uma mistura de um orbital S e um orbital P. Eu passo a ter 2 orbitais híbridos do tipo SP. Tipo SP porque é um S, S1, e um P, P1. Ok? Essa configuração fica mais ou menos com esta forma que você está vendo aqui, um misto de orbital S e orbital P. Ok? Então tá aqui, vou retomar aqui para você ver, ó. Um misto de orbital S e orbital P, um híbrido. Ok? Então essa é a hibridação mais simples, a hibridação do berílio. Dá para o berílio, como o berílio vai fazer uma ligação em cada um dos elétrons desemparelhados, uma ligação aqui e uma ligação aqui, eu vou ter uma molécula de geometria linear quando o berílio fizer 2 ligações. Beleza? Espero que você esteja entendendo. Se você está curtindo a aula aí, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos quando eu for postando, tá? E divulgue para os seus amigos para a gente levar o conhecimento a mais pessoas. Continuando, eu vou passar para uma segunda hibridação, a hibridação do boro.
A hibridação do boro, eu vou levar em consideração o boro, elemento de número atômico 5, um S2, 2S2 e 2P1. Vou perceber que o boro tem 3 elétrons de valência, 3 elétrons que vão se dispor o mais distante possível um do outro, né? E se eu quiser que o boro faça 3 ligações, esses elétrons têm que estar desemparelhados, tem que estar um em cada região, um em cada orbital, ok? Olhando a distribuição do boro, eu tenho orbital 1s com 2 elétrons, orbital 2s com 2 elétrons, subnível 2p, 3 orbitais, 1 elétron apenas. Olhando para a distribuição no estado fundamental, no estado de menor energia do boro, eu teria apenas um orbital incompleto. Esse orbital representa um desses elétrons que está sozinho e que poderia fazer uma ligação. Eu poderia colocar um outro elétron aqui para formar o par. Porém, aí o boro faria apenas uma ligação. E a gente sabe que na natureza o que a gente tem é o boro fazendo 3 ligações. Tricloreto de boro, BCl3, trifluoreto de boro, BF3, ok? Então, como é que eu explico que o boro possa fazer essas 3 ligações? Gerando 3 orbitais incompletos. E para isso, na hora da ligação, no momento em que o boro vai se ligar, devido à colisão entre as partículas, a energia é suficiente para promover esse elétron do orbital completo para o orbital vazio do mesmo nível. Então eu vou reconstruir. Um S eu não mexi, o 2S vai ficar com 1, o 2P já tinha esse, agora vai ficar com mais um elétron aqui. E agora eu tenho 3 orbitais incompletos, o que permite ao boro fazer 3 ligações. Lembre-se que esse é o estado de maior energia, é o estado excitado. Agora eu vou transitar ele, eu vou fundir, eu vou unir os orbitais para chegar no estado híbrido. Então o S a gente não mexe, o 2S vai se juntar aos 2Ps, que tem um elétron cada um, e eu vou formar agora, ó, 3 orbitais misturados, um S, este, e 2 Ps. Então no estado híbrido eu vou ter 3 orbitais do tipo sp2. Ok? O orbital do tipo sp2 tem esse formato aqui, ó. A combinação de um orbital S e 2 Ps. Lembre-se que um híbrido não é exatamente um e o outro, é uma mistura, né? E eu terei essa forma aqui com os orbitais de ligação voltados para o vértice de um triângulo, o que gera uma geometria trigonal plana. Então o boro, quando faz 3 ligações, gera uma estrutura trigonal plana. Hibridações do carbono. Esta aqui é que mais é cobrado nas provas. Cai até nas provas, muito nas provas civis, né? As hibridações do carbono aparecem com muita frequência. Então, o carbono é um elemento que tem distribuição S2, 2S2 e 2P2. Tem 4 elétrons de valência. Ok? 4 elétrons na última camada. Se os elétrons estivessem todos separados, explicaria-se o fato do carbono fazer 4 ligações. Porém, se eu faço a configuração no estado fundamental do carbono, 1s2, orbital 1s com 2 elétrons, 2s2, orbital 2s com 2 elétrons, subnível 2p, 2 elétrons. Veja que o carbono tem 2 orbitais incompletos, o que levaria à conclusão que na natureza o carbono deveria fazer 2 ligações apenas. Então, se fosse perguntado no estado fundamental qual é a capacidade de ligação do carbono, 2 ligações apenas. No estado fundamental o carbono deveria fazer apenas 2 ligações. Porém, a gente percebe na natureza que o carbono faz sempre 4 ligações. Sempre vai usar 4 elétrons para fazer ligação. Então, no estado fundamental, ele faria 2. Aí a gente vai hibridar, igual a gente fez com os outros. Pegar o elétron do orbital completo e promovê-lo para o orbital vazio
deixando 4 orbitais incompletos. Então eu vou ter um S2, o 2S que tinha 2 vai ficar só com 1, o 2P que tinha 2 agora terá 3, e eu passo a ter 4 orbitais incompletos, o que gera o estado excitado para o carbono. Só que, a partir daí, para o carbono, existem 3 possibilidades. E agora a gente vai ver por que existem carbonos de formas diferentes na natureza, com tipos de ligação diferentes. Exatamente pela forma como ele hibrida. Quais são os orbitais que ele combina para formar o híbrido. No primeiro caso, eu vou ter o orbital 1s, que eu não vou mexer, e vou fundir todo mundo. Vou fundir o orbital S com os 3 orbitais P, gerando 4 orbitais híbridos, sendo 1s e 3p. Então, sp3. Nesse caso, eu tenho um carbono que só pode fazer ligação simples, só pode fazer ligação sigma. É esse carbono de formato tetraédrico, com essa configuração aqui, o carbono que faz 4 ligações sigma, 4 ligações simples. Então, se eu tiver o carbono desse tipo aqui, um carbono que faz 4 ligações sigma, eu tenho um carbono do tipo sp3. Ok? Espero que você esteja entendendo. Outra possibilidade é sair do estado excitado, esse aqui, e ao invés de fundir todo mundo, fundir os 4 orbitais incompletos, eu vou fundir só 3 orbitais incompletos. Vou fundir o S e vou fundir 2 P's apenas, deixando um P sozinho. Então, eu não vou combinar os 4 orbitais, eu vou combinar apenas 3 orbitais. Aí você fala assim, professor, mas como é que eu sei qual hibridação o carbono vai fazer? Depende com quem que ele vai se ligar, entendeu? Se eu vai ligar com um elemento que só pode fazer ligação sigma, ou só ligação simples, ele vai formar esse carbono aqui, o carbono sp3. Se ele vai se ligar a alguém que pode fazer uma dupla não pode ser feita por orbital híbrido. Ela tem que ser feita por um orbital P puro. Então, no estado híbrido 2, eu terei 3 orbitais misturados, 3 orbitais híbridos, sendo um S e 2 P's, e um orbital P puro, que não foi misturado, que continua na sua forma normal. Aí eu terei essa configuração aqui. Um triângulo, que seria a hibridação sp2, e imagine que o triângulo está na linha da folha, e o orbital P está perpendicular, está entrando e saindo da tela, ok? Está perpendicular à tela. E esse orbital P é que permite que eu faça uma dupla ligação, permite que eu faça uma ligação π. Então é esse carbono aqui. O carbono que tem uma simples, outra simples. Sigma, sigma. Quando eu tenho uma dupla, uma é sigma, a outra é π. E quem pode fazer essa ligação π é o orbital P. Esse que eu coloquei em amarelo para você aqui. Ok? Então, se eu vir um carbono no meu composto que tenha uma dupla e 2 simples ligações, este carbono é um híbrido sp2. Ok? Seguimos então. Última possibilidade, eu vou partir de novo do estado excitado, onde eu tenho os 4 orbitais incompletos. E agora, aqui eu fundi 4, uma opção, fundi todo mundo. Aqui eu fundi 3 e deixei um livre. A última opção que eu tenho é fundir só 2 orbitais. Fundir um orbital S e um orbital P. E deixar 2 orbitais P, com um elétron cada um, sem fundi-los, sem misturá-los, sem hibridá-los. E aí eu passarei a ter 2 orbitais híbridos, S e P, e 2 orbitais P puros. Teria essa configuração. Ó. O orbital S aqui, ó. O híbrido SP está aqui, tá vendo? Em vermelho e azul. Um orbital P perpendicular a ele, no mesmo plano, e o outro orbital P entrando e saindo da tela. Isso permitiria que eu fizesse 2 ligações πs. Uma sigma, uma π.
a sigma feita pelo orbital híbrido, a π feita pelo orbital p. Outra sigma, outra π. A sigma feita pelo orbital híbrido, a π feita pelo orbital p. Esse carbono que faz duas duplas é um carbono híbrido sp. Mas eu também posso ter esse carbono, que faz uma simples e uma tripla. E esse carbono também tem sigma. Na tripla, a primeira, que a gente considera a do meio, é sigma. As outras duas que foram feitas depois são πs. Então, esse carbono também tem duas sigmas e duas πs, também é sp, ok? Veja que, assim como no caso do berílio, esse carbono tem geometria linear. Esse aqui, igual na geometria do boro, tem geometria trigonal plana. E esse aqui tem geometria tetraédrica, ok? Até aqui eu fiz as configurações para aquilo que cai no vestibular para todo mundo. Ok? Se você vai fazer vestibulares convencionais, Enem, vestibulares estaduais normais, para você o vídeo até